Estou recebendo o professor Sérgio Pires, ele que está assumindo a presidência do Partido dos Trabalhadores aqui em Juí. Professor Sérgio Pires, professor de Direito da Unijuí, né? E, foi secretário, enfim. O senhor foi vereador também? Foi vereador, mandatos. 2 mandatos também, né? Já estou na política aqui, então. E agora, nesse período importante, né? 2020, um período de eleições municipais, aí que vai conduzir, então, a presidência do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo aqui ao Repórter na Tarde. Professor Sérgio Pires, boa tarde. Boa tarde, sempre uma satisfação falar na Repórter, falar com vocês, Almir, falar aqui com Israel. Boa tarde para todos. De fato, nós estamos... eu já fui presidente do PT no passado, né, mas agora estou, então, novamente pegando essa tarefa, que é uma tarefa compartilhada com uma série de outros companheiros, numa direção municipal, diretório municipal. E no nosso partido, enfim, as decisões mais importantes são tomadas nos encontros municipais, ou seja, com a participação de todos os filiados. Mas, claro que cada período apresenta os seus desafios e agora existem desafios bem delineados. O contexto nacional está a exigir muita atenção, muita ação, muita mobilização. O próprio ambiente estadual, né, está bastante perturbado aí com essa discussão que temos aí, provocada pelo senhor governador, que acaba, né, mandando um pacote que traz prejuízos à classe trabalhadora, de um modo geral, diretamente para os servidores públicos e indiretamente para aqueles que precisam das políticas públicas, que são os trabalhadores, né, na medida em que afeta a saúde, a educação, a segurança. E no município, né, nós estamos, né, iniciando aí, já está em andamento, né, embora não formalmente, mas de maneira política, com certeza já está em andamento, o próximo processo eleitoral municipal para a eleição do próximo prefeito e dos próximos vereadores. Então, o PT pretende participar dessa disputa, né, reafirmando seus princípios e trabalhando de uma maneira respeitosa para continuar avançando na ocupação de cargos que sirvam para aqueles que necessitam do município de Juí, os menos favorecidos. Mesmo faltando um bom tempo para o período eleitoral, como é que o PT, como o senhor disse, pretende participar? De que forma que já está sendo estudada essa participação aí do partido no processo Nós tivemos eleitoral? Um caminhamento que fizemos ainda no início do ano, ou em abril, que acabou sendo, digamos assim, publicizado e articulado com o nosso partido parceiro em maio, que foi a definição de que estaríamos dispostos a apoiar a candidatura do Júnior Carlos Piaia a prefeito municipal de Juí. Esta disposição nossa, ela se mantém, nós estamos conversando com o PCdoB, mas é evidente que o quadro político pode apresentar, o quadro político eleitoral pode apresentar novidades, e essas novidades serão avaliadas, serão perfeitamente adaptadas, né, com aqueles princípios que no entendimento do PT são importantes. Nós temos cada vez mais uma administração que seja democratizada no sentido de servir a essas pessoas que necessitam efetivamente do município, os trabalhadores, os excluídos, os pobres, que são as pessoas que precisam das políticas públicas. Nós temos respeito, consideração pelas pessoas que são bem-sucedidas em termos econômicos, mas achamos que não são prioridades para o Estado porque elas já têm condições de, por si só, não é? Conseguir aquilo que é fundamental para si e para seus familiares. Então, nessa perspectiva, nós temos a ideia de compor uma chapa majoritária, seja estando com algum integrante do PT nesta chapa, seja não estando, dentro da linha que é a política nacional do nosso partido, de ter um compromisso com o campo democrático e popular. Tem alguns partidos que historicamente estão conosco, tem outros partidos que nós temos relações, e tem partidos que nós estabelecemos ao longo do período, no último período, principalmente na última quadra, uma contradição que eleitoralmente e politicamente ela, no momento pelo menos, é insuperável. Então nós vamos com essa lógica tentar participar do processo e de uma forma muito intensa, não elaborar uma chapa proporcional que seja capaz de aumentar a nossa bancada na Câmara de Vereadores. Nós temos um vereador que tem dado mostras de qualificação, um desempenho que eu reputo como excelente, e nós queremos colocar mais gente lá na Câmara do nosso partido para que ainda mais a bancada nossa possa servir a população de Juí. Bom, o senhor frisou partidos que estão alinhados com o PT e já teve passagem, entre eles
O PT esteve fazendo parte da administração municipal, né, com o vice-prefeito, que foi o Bira Teixeira, na gestão do prefeito Balim. Há essa possibilidade, existe ainda essa possibilidade, de repente, do PT integrar aí uma coligação com o PDT, ou é descartada essa possibilidade? Olha, de nossa parte, nós não temos digamos, essa resposta, porque ela não foi suscitada, mas também não temos uma resposta de antemão negativa. Na verdade, nós queremos viabilizar alguma coisa que seja um caminho a mais no sentido do que eu falava antes, na democratização dos serviços públicos de Juí. O PDT faz parte do conjunto de partidos, né, que a direção nacional recomenda e aceita, né, que nós tenhamos conversações. Mas é evidente, a primeira questão a ser analisada é que para que aconteça qualquer tipo de diálogo, há que ter vontade específica das partes que estão envolvidas aqui no processo de Juí. Nós não fomos procurados pelo PDT, não temos a intenção também de estar procurando-os, né, até porque quando nós estávamos participando de uma coligação conjunta, não fomos nós que tomamos a decisão de nos afastarmos, né? Portanto, quem, digamos, achou por bem que era o momento de nós separarmos, é que talvez tenha, se for o caso, né, a possibilidade de tomar essa iniciativa. Se isto acontecer, nós vamos conversar adequadamente, respeitosamente, democraticamente, e vamos discutir com o partido como um todo e eventualmente analisar essa situação. A partir dessa ideia de que existem alguns partidos, né, que efetivamente não há uma recomendação nacional, ou a recomendação nacional é de que a gente mantenha a distância eleitoral desses partidos. Quais seriam em nível local esses partidos? O partido do presidente da República, sem sombra de dúvida. Né? É público e notório que há uma incompatibilidade político-eleitoral, ideológica entre o PT e o PSL. Então, quem cultua relações com o PSL, com certeza não virá nos procurar, né? E se vir nos procurar, certamente saberá que haverá muitas dificuldades. Isso não significa, obviamente, que a gente vai deixar de conversar com quem quer que seja. Seria uma arrogância, né, incompatível com o espaço democrático se dizer que não se conversa com esse, se conversa com aquele. Porque, na verdade, nós todos somos, né, munícipes, todos nós somos ijuenses, né? Então, o mínimo que se exige de cidadania, de afirmação cidadã na cidade de Juí, no município de Juí, é que as pessoas se relacionem. Né? Não é possível que alguém queira ter um cargo público no município, esteja montando uma chapa para ocupar cargos públicos e já parta dessa premissa que eu não vou sentar com ninguém. Então, sentar, conversar, estamos expostos com todos. Agora, dali a nós tirarmos uma trajetória conjunta, né, existem essas dificuldades. Existe um projeto que está sendo implantado em nível nacional, que repercute no nível estadual e que é distante, oposto, absolutamente contrário aos interesses do PT, não porque o PT tem por si só interesses, mas é contrário aos interesses daqueles, né, que o PT julga que é mais adequado a defender na política, que são os trabalhadores, os excluídos, aqueles que são oprimidos, aqueles que precisam do Estado, aqueles que precisam do governo, para que tenham oportunidade de, por si só, galgar postos mais privilegiados na sociedade. Nós não somos defensor de paternalismo, de qualquer tipo de demagogia que faça permanecer as pessoas em situação de dependência, mas também sabemos, isso está comprovado, né, por todos os estudos sérios, por todas as análises históricas, que para que a pessoa consiga efetivamente se desenvolver, se autodesenvolver, se libertar, é preciso que se dê um mínimo de condições. E esse mínimo de condições cada vez mais está sendo retirado, né, aquele pouco que se tinha conquistado no último período, agora está sendo retirado por essas políticas claras, de discriminação que nós temos em nível federal, nível estadual, e que a gente não quer que aconteça em nível municipal. Né? Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, acho que não é o caso, né? Mas por isso mesmo, né, temos que ter a cautela de não ter aqui um governo alinhado aí, eventualmente com grupos radicais, conservadores ou reacionários que estão no país e estão no Estado.
Bom, em termos de nomes, é claro que ainda, como a gente frisou anteriormente, é distante o período eleitoral e muitas questões que devem ser discutidas até lá, até para formar coligações, possíveis coligações. O PT, quais nomes teriam, digamos, para formar uma coligação hoje numa majoritária? Na verdade, isso que você diz é uma coisa que tem que ser bem considerado, né? Ainda existe, né, um espaço para haver filiação no partido, né? 6 meses antes, para que alguém concorra nas eleições de outubro, é preciso que se filie num partido 6 meses antes. E esses 6 meses antes ainda não esse momento não chegou. Vai haver, inclusive, aqui em outros partidos também alguma mudança, alguma troca. Tem a famosa janela, aquela que permite os vereadores mudar de partido. Nós temos vários nomes, mas isso também é indiscutível. Ninguém precisa se aprofundar muito na história do PT para saber que os nomes mais relevantes em termos de eleitorais nesse momento, aqueles que têm o nome mais presente, né, na mente da população de Juí, é o nome do nosso vereador Beto Noronha e do nosso ex-prefeito Birajara Teixeira. Então esses dois nomes, digamos, são aquelas pessoas que publicamente mais representam o partido nesse momento. O senhor falou em partidos aí que o PT que tem essa orientação para não coligar, no caso o partido do presidente, né? Que, agora, aliás, o presidente está sem partido no momento, mas no caso o senhor frisou o PSL, que foi o partido que o presidente se elegeu. Aqui em Juí, o progressista, por exemplo, há essa possibilidade ou também é descartado? É bastante difícil, né? Porque há uma proximidade muito grande entre o PP, aliás, também já foi partido do presidente, né? Eu, quando falei o partido do presidente, eu me referi ao PSL, mas agora ele já tem um outro, né, que está em gestação, e não sei se vai funcionar ou não, né? Quer dizer, na verdade, nós temos agora uma situação muito ainda interessante, não oficial, que tem né? um presidente que não tem partido político, né? A denotar justamente a falta de apreço que ele tem pela democracia. Isso é público e notório, né? Isso não somos só nós que dizemos, né? O mundo está afirmando isso, né? Internamente, externamente, que as coisas são muito complicadas na condução do nosso presidente. Mas o PP é um partido que nós temos dificuldades de conversação, nunca fomos procurados para nada, não é? E também, se formos procurados, vamos conversar, né? E vamos expor, então, qual é o nosso posicionamento e veremos se tem alguma chance de frutificar alguma coisa. Mas, como eu disse, as dificuldades são imensas, né? Porque é um partido que lá em cima afina com essa política, né? Tem contemplado, digamos, tem apoiado de uma forma aberta essa política, e aqui também, né? Nas nossas discussões aí da cidade, questão que envolve, né, uma concepção de cidade, uma concepção de município, uma concepção de gestão, independentemente do respeito que temos de ter pelas pessoas. As pessoas, como eu falava antes, né, são ijuenses que representam a nossa comunidade, portanto nós devemos de ter respeito e consideração, mas em termos de filosofia política, há uma diferença enorme entre o PP, então, dizendo de uma maneira clara, e o Partido dos Trabalhadores. Agora, falando em termos de PDT, PT, PDT, como é que o PT, na sua visão, vê hoje a administração municipal do PDT, porque são vários investimentos que estão sendo realizados em Juí por iniciativa privada, é claro, Casal Van, várias empresas de fora, e o PDT, que administra o município, tem colocado como um município destaque, por isso que está atraindo essas empresas. Como é que o PT vê essa situação toda e em termos gerais, uma avaliação da atual administração? Eu acho que a administração atual ela está colhendo essa onda, né, que tem de investimentos no município. Ela está sendo uma colheita que é realizada de algo que aconteceu atrás. Não é segredo para ninguém que um dos fatores que promoveu todo esse ciclo agora virtuoso que tivemos esse ano é o curso de medicina na Universidade de Juí. Isso, todo mundo que opera isso sabe. Os próprios investidores que vêm aqui conversam contigo, se não dizem isso abertamente, porque talvez não se deva também colocar isso dessa maneira que poderia ser achando que estou simplificando, mas no fundo é isso. E para se chegar a isto, Zalmir, foi preciso muito empenho de muitas pessoas, da universidade, da administração anterior, de uma série de lideranças. Então, esta conquista que repercute também fora do poder público, né, que se fala de investimentos assim privados, ela é o resultado de um esforço que a comunidade de Juí fez
que só se compara àqueles grandes esforços do passado, fundação da Cotrijuí, fundação da própria Unijuí, do Hospital de Caridade, né? Momentos assim extremamente importantes que foram feitos no passado aí, que repercutem até hoje na nossa comunidade. Este caso específico do curso de medicina na UFI tem também, digamos assim, essa envergadura, né, de ter essa repercussão. Então, não é fruto direto da gestão do prefeito Valdir, embora o prefeito Valdir tenha suas virtudes, é evidente, né? Ninguém ocupa o cargo no município tantas vezes quanto ele ocupou se não tivesse virtudes. É um homem de virtudes, um homem cuja a concepção eu respeito, discordo dele de muitas coisas, sei que ele discorda de mim também, do nosso partido de muitas coisas, e a gente tem dificuldade de relacionamento neste problema, digamos, político, né, de concepção de determinadas maneiras de se executar a coisa. Nós achamos, por exemplo, que ele poderia ter uma gestão mais democrática, ele poderia ter uma atenção maior a alguns problemas que são crônicos, né? Todo mundo já cansou de falar aí sobre o problema das ruas, né? Da nossa cidade, essa dificuldade imensa, né? Que não se resolve nunca, né? Isso agora disse que vai resolver esse problema da iluminação, tomara que resolva, não torço que resolva, mas primeiro tem que resolver, para a gente dizer que resolveu, né? O das ruas eu acho que não vai conseguir resolver, porque agora não vai mais dar tempo, mesmo que, né? A não ser que ele queira se candidatar de novo para dizer que na próxima gestão vai resolver o problema dos buracos nas ruas. Não acredito que vai fazer isso, né? Então tem essas questões que são questões, digamos assim, que nos afastam de uma maneira filosófica pelo um pouco o conservadorismo e no sentido de haver uma concentração de poder na sua figura. Mas o PDT, a filosofia trabalhista, o ideal de Brizola, né, essa vontade da gente ser independente, da gente ser livre, da gente não ser subserviente a povos estrangeiros, tudo isso, né, isso é uma coisa que nos aproxima, nós temos essa visão, né? Eu sei que a defesa do patrimônio público nacional sempre foi feita pelo PDT, não é? Essas coisas acabam, né, tendo sentido, né? Mesmo em alguns momentos aí de dificuldade que tivemos nós na gestão pública, o PDT, quanto partido, esteve conosco, embora muitos dos seus militantes, né, muitos dos seus representantes, inclusive, tivessem, né, feito um discurso diferente, a instituição PDT esteve conosco. Nós temos respeito, consideração, e diferentemente de um PSL da vida, ou esse partido que o presidente vai fundar, né, o trato é muito distinto, muito diferente, né? Nós temos o que conversar com partidos como este. Claro que também, já frisei bem desde o princípio, né, o nosso partido mais próximo, o partido mais próximo de nós aqui em Juí, é o PCdoB, porque esse, em todas as oportunidades que tivemos no governo do Estado, no governo federal, esteve conosco sem nos colocar mil complicações e sem estar liberando parte da sua bancada, parte dos seus militantes, ou aceitando que façam o discurso completamente oposto a nós. Você pode perceber que aqui na eleição que tivemos para presidente da República, foi um momento importante de demarcar esse compromisso com a democracia, com as significativas pessoas e contingente, digamos, do PDT tiveram essa dificuldade, acabaram apoiando, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, um discurso assim que chega a ser, a gente chega a ficar assim consternado, né, de ver um cara fazendo todo o discurso contra a história do trabalhismo, contra Getúlio, contra Brizola, né? Porque é óbvio que se Getúlio estivesse aqui, se Brizola estivesse aqui, jamais apoiariam um governo de extrema direita, né? Porque de extrema direita é oposição total àquilo que os líderes mais clássicos, digamos, do trabalhismo defenderam. Mas a gente aceita porque é política dinâmica, não é porque uma pessoa disse uma coisa em um determinado dia, que isso significa o pensamento de todos da instituição, assim como não é que eu digo representa o PT, né? Também tenho ciência disso, né? O PT é bem maior do que o que eu estou falando enquanto presidente neste momento, e com certeza o PDT também é um partido plural e tal, e precisa ser respeitado e considerado. Se houver qualquer tipo de diálogo com eles, o diálogo não será tão espinhoso como um diálogo com outras forças que realmente aí são improváveis, vamos dizer. Certo. Bom, para concluir, neste momento, agora estou assumindo a presidência do PT, como a gente frisou inicialmente, neste que é o ano eleitoral, de que forma que deve
iniciar essa discussão? De que forma que o senhor pretende encaminhar essas discussões, esses debates, enfim, para que possa concretizar uma candidatura, formalizar, enfim, a coligação? Pô, três questões assim são prioritárias. Primeiro, conversar com todos aqueles partidos que têm essa proximidade conosco em nível nacional. Conversar com todos, independentemente, é evidente, vou conversar com quem se dispuser a conversar, né? Se houver aceitação, vou dialogar com todos, trocar ideias, verificar qual é o caminho desses partidos, respeitar qual é o caminho, mas também mencionar e explicar o que justifica o nosso caminho. Segundo, nós discutirmos quais são as principais questões do nosso município que precisam ser enfrentadas no próximo período, né? Claro que sempre as questões, elas são recorrentes, né? Você fala da saúde, você fala da segurança, você fala do emprego, você fala da educação, você fala das estradas no interior, você fala aí da infraestrutura, sim, das ruas da cidade. Tudo isso é, digamos, comum a um plano de governo, a um projeto de governança municipal. Mas existem algumas questões que devem ser priorizadas, né? Isso não há dúvida de que tem questões que devam ser priorizadas. Eu acho, ele estava mencionando um elemento apenas, né, que quanto mais se democratizar a gestão pública, quanto mais aproximar da periferia, melhor é para o desenvolvimento em última instância do município. Porque desenvolver um município não é ter ruas bonitas, com painéis bonitos. Desenvolver um município é ter pessoas sadias, né, em todos os locais. Pessoas, crianças com educação, né, pessoas com saúde, pessoas com emprego, pessoas com esperança, né? A esperança é essa que se fala, né, que está renascendo, ou está se mantendo, então, em Juí, com essa onda aí de investimentos, ela precisa se chegar também lá aos trabalhadores, os assalariados, aqueles que não estão procurando emprego. Isso que eu acho que é a prioridade básica em termos de discussão assim, de um projeto, um plano de governo. E por fim, né, a terceira grande responsabilidade que tenho de conduzir é montar uma chapa de candidatos a vereador que seja compatível com o sonho petista aqui em Juí. Como eu falei, temos um vereador, precisamos duplicar, triplicar essa bancada, termos 2 ou 3. Precisamos, portanto, ter uma nominata que tenha quantidade e qualidade. Né? Nós temos condições de fazê-lo, vou trabalhar para isso, não é? E vamos, inclusive, conviver com uma novidade, né? Não haverá a possibilidade de haver coligação nas eleições proporcionais. Pela primeira vez na história recente, pelo menos na história pós-redemocratização, não haverá possibilidade dos partidos se coligarem. Isso é muito bom, porque reforça a democracia, reforça a autenticidade. Eu não vou votar no A e acabar elegendo o B, não é? Se eu votar num partido, eu vou eleger alguém daquele partido. Para a coligação, a coligação pode ter, mas um sistema não... Tipo, na majoritária pode ter a coligação. Na majoritária é normal. Na proporcional na proporcional, né? Na proporcional não haverá possibilidade. Cada partido, se quiser concorrer, vai ter que concorrer com chapa nominata própria. Né? A gente chama chapa... Isso é bom porque, na verdade, muitas vezes se tinha a coligação de vários partidos na proporcional para vereador, né? E acabava elegendo um por outro, né? Dessa forma, né? Falseava muitas vezes a vontade do eleitor, né? Então, cada um deve ter o seu candidato para que puder eleger. Então, essa é a mudança, né? Importante. Não, isso é uma mudança positiva e nós sempre defendemos, e eu particularmente sempre defendi essa medida, com a outra que é famosa e que vai e volta e que se avançou um pouco, mas também já retrocedeu, que é o problema da fidelidade partidária. Vocês não têm fundamento, eu me elegei e saí para o outro partido. Até tem fundamento que saia, mas não que possa concorrer para o outro partido logo ali, né? Exato. Vira uma anarquia, né? Dá no que dá, né? Esse é o caso aí do nosso presidente, que já teve 8, 9 partidos, né? Isso não é compatível com um ambiente democrático sério. Porque uma pessoa pode errar, mas eu entrei naquele partido, o partido não era exatamente o que eu pensava. Mas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 8 vezes, pelo amor de Deus, isso está na cara que isso aí é um uso, né? Um uso em benefício próprio da estrutura da legislação, enfim, que regula a vida partidária.